Olá, meus amores! Então, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Depois desse feriadão que a gente viveu, comemorando o carnaval em plena onda encantada do Mago Magnético Branco. Eu espero que todos vocês tenham estado bem conscientes do que é que vocês estiveram recebendo durante todo esse período, porque o Mago fala de receptividade. Principalmente se você tiver o encantamento da verticalidade, da receptividade no momento do aqui e agora. E por falar em aqui e agora, isso tem tudo a ver com o tema do nosso vídeo de hoje, que é o segredo definitivo para a prosperidade. Tema alinhadíssimo com o selo de hoje, que é a noite planetária, abundância e sonho para todo o planeta e nós também. Depois que você assistir esse vídeo, você não vai precisar ler mais nada, você não vai precisar ver mais nada, você não vai precisar fazer mais nada, porque você vai saber hoje o segredo definitivo para a prosperidade e você pode vir aqui me cobrar daqui a um ano se a sua vida não estiver prosperando, desde que você comece realmente a praticar esse segredo, que se resume a um único comportamento, não é nem complicado, como sempre, né? Toda a verdade é simples, é fácil, porém complexa, mas de execução simples e fácil. E tem mais, eu trouxe uma pessoa para me ajudar a te convencer que é este o segredo definitivo para a prosperidade. Você já deve ter ouvido falar no Greg Braden. Pois é, ele hoje vai passar aqui no programa para te dizer do porquê. Como? Por que essa mudança de paradigma, né? E tem tudo a ver com a lei do tempo, gente. Claro, eu ouso dizer que nós que temos essa simpatia, que sentimos o chamado para a prática da lei do tempo, a gente está realmente alinhadíssimo com esse novo mundo, com essa nova era, com essa nova terra que nós vamos construir juntos, mudando o paradigma de pensamento. Então fica aí porque hoje está espetacular. Aproveita, já deixa seu like para você não esquecer, se inscreve no canal e aciona o sininho, porque aqui você só se dá bem. Vou rodar a vinheta, se prepara para ouvir esse vídeo que está demais hoje. Chuta, eu queria que você começasse esse vídeo chutando. Tá, o que você acha que seria um único comportamento necessário, suficiente para que a sua vida começasse a prosperar? Escreve aí no comentário. Depois você confere com o seu segundo comentário. Porque no fundo, a gente sabe. A gente sabe. Vou dar uma dica. A natureza mostra para a gente isso o tempo todo. A natureza, ela é especialista em prosperidade, né? Vide, vide nossos rios, montanhas, lagos, desertos, enfim, tudo na natureza, né? Tem o seu sentido, o seu significado, a sua funcionalidade. E ela está sempre prosperando. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal do Instagram a coisa impressionante que é ver como que a natureza brota um espacinho com ar, terra e os elementos químicos necessários para ela brotar, ela brota. Eu uma vez fotografei no meu Instagram um matinho que começou a nascer na minha grama sintética. Sério, eu tenho uma coluna de gesso em cima da grama sintética e entre a coluna de gesso e a grama ficou uma umidade ali, alguma coisa ali que começou a nascer uma graminha dali. Eu fotografei. É incrível como a vida é próspera, é abundante, é resiliente.
Então, o segredo da prosperidade está por aí na natureza. Será que você já acessou? Porque ele está aí. Nós somos seres naturais também. Nós somos frutos da natureza, tão naturais quanto toda a natureza do nosso querido planeta e amado planeta Terra. Então, vamos lá. Vou trazer para vocês, então, o Greg Braden. Eu não vou passar o vídeo, porque esse vídeo não foi um vídeo aberto no canal Unity. Eu vou dar o nome do canal, vou dar o mesmo nome ao canal deles no Instagram, e você se inscrevendo, né, no Telegram deles, no canal do YouTube, vocês vão acessar não só o Greg Braden, mas também Joe Dispenza, que é um neurocientista que eu falo bastante aqui no programa. Agora, eu continuo achando que nós aqui que estamos, que recebemos o chamado e que temos essa oportunidade de acessar a lei do tempo, a gente já chegou e já pratica o que ainda é uma postura teórica, né? Ainda é uma afirmação teórica por base de alguns desses novos cientistas. Para praticar algo que é colocado em cursos, muitas vezes caros, né, porque são os cientistas que desenvolveram uma determinada prática para que as pessoas possam testar os seus novos conceitos, os seus novos paradigmas, né? Então, assim, e tudo bem, eu não tiro o seu mérito, né? Eu também sou uma pessoa que venho do pensamento acadêmico e muito estudo. No meu caso, na minha mente, na minha alma, né, que nasceu em 1960, então muito estudo, muito conhecimento foi necessário para eu chegar aonde eu estou aqui e confiar na minha intuição, né, confiar na minha capacidade de acessar um conhecimento que está dentro de mim, que faz parte do todo, né? O todo está em mim e basta eu acessar esse conhecimento. Então a minha estrada teve que ser muito acadêmica. Então tem o seu mérito e a prática desses cientistas é baseado nessa estrada, né? De estudo, de pensamento acadêmico, e é por isso que é importante, porque desse ponto de vista, eles estão defendendo essa prática intuitiva. Esse programa que você está vendo aí é um programa de perguntas e respostas. Eu não copiei, eu não vou passar aqui o programa porque eu acho antiético, não é o meu canal, eu não sei se eu posso. Eu tenho a impressão de que eu não posso copiar um vídeo de um outro canal e passar aqui. Então, eu fotografei algumas telas com a fala dele traduzida na legenda para comprovar a você que nós estamos falando da mesma coisa, porque a verdade é uma só, né? Então, eu só fotografei algumas telas. A primeira pergunta que foi feita para o Greg Braden nesse programa foi: qual é a diferença entre a inteligência, ah, e a intuição? E ele respondeu que a intuição é a inteligência do coração. Então a gente sabe, né, principalmente os professores meditadores laicos sabem que toda a inteligência do ser humano está guardada no centro do nosso coração. Então isso a gente já sabe, já intui. E a intuição, ele nesse programa, ele fala que é algo que nesse momento, nesse nosso nível de evolução, a gente intui, mas intui de uma forma espontânea. Intui como se fosse assim, de um fenômeno que acontece conosco sem nosso controle, né? Sem o nosso comando. E nós podemos desenvolver a nossa intuição para que ela nos atenda sempre que nós precisarmos recorrer a ela.
né? Nós podemos pensar intuitivamente, podemos aprender intuitivamente, podemos acessar informações e conhecimentos dentro de nós intuitivamente. Todas as pessoas que pesquisaram conhecimentos esotéricos, o funcionamento de uma mesa radiônica, ah, a leitura do tarô para o autoconhecimento, quando eu recebi, eu li muitos livros, mas eu tenho clara, a nitidez clara de que eu aprendi e conheço muito mais do que uns 200 livros que eu tenha lido durante a minha vida. Às vezes a gente precisa do conhecimento apenas para se ser um leito, né, um leito na nossa mente racional, por onde o conhecimento intuitivo possa trazer o download de uma forma mais tranquila, mais fácil, e é isso que nós fazemos aqui. Quando nós interpretamos a lei do tempo, a posição astrológica e o tarô, antes de cada meditação, em cada mudança de fase de lua. A gente prepara a nossa mente com aquelas informações, com aquele conhecimento, para que quando nós formos meditar e formos receber essa informação, tenhamos depois o vocabulário necessário para receber os insights, para receber o conhecimento através da nossa intuição. Então, é assim que funciona. E Greg Braden, vamos lá ao tema então, fala exatamente disso, né? Da necessidade da gente se desprender de velhas ideias, do velho paradigma, que você precisava produzir tudo, tudo que você, então eu quero comprar uma casa, então você vai trabalhar em algo que você não gosta, mas que você sabe que está no mercado dando dinheiro, né? Então você se se escraviza, né, nessa forma de ganhar dinheiro, se violenta, porque é como se você tivesse mesmo se chicoteando, se obrigando a trabalhar em alguma coisa que você não gosta, porque você acredita piamente que você só vai conseguir comprar aquela casa se você ganhar muito dinheiro. E para ganhar muito dinheiro, você precisa vender a sua força de trabalho, e muito, não é pouco, não. Então, e tem mais. Como você vai vender a sua força de trabalho por algo que não é a sua arte, por algo que não faz parte da sua singularidade, você vai ter que ser muito bom naquilo que você faz. Então, você vai ter que competir com outras pessoas que também estão vendendo a sua força de trabalho para você ser o merecedor, conseguir angariar mais dinheiro para você, porque você trabalha melhor, porque você faz melhor o que muita gente faz também e faz igual. Aí você vende a sua singularidade, né? Você perde o contato com a sua arte, com a sua maneira de fazer do seu jeitinho, com aquilo que eu digo, que cada um de nós tem uma função única sobre a face da Terra. E é justamente quando você cumpre essa função única sua, que só você, com essa carinha, com essa mãozinha, com esse corpinho, com essa história que viveu, pode realizar e fazer, aí você vai estar cumprindo a sua função aqui na Terra. E é aí que você vai alcançar a prosperidade. Mas calma, o segredinho não é esse ainda não. Ele é mais claro, né? Isso eu falo já há muito tempo. Há muito tempo eu digo que você deve seguir a sua arte, a sua singularidade, acreditar, desenterrar seus dons e seus talentos, acreditar neles e começar a colocá-los em prática, porque é esse lugar que você, ao chegar, vai prosperar. Porque ninguém vai fazer igual você, né? Você pode fazer tricô, que um monte de gente faz, mas igual ao seu tricô não tem. E aí você, como é funcional, como nós somos funcionais, como nós temos uma razão de ser no coletivo que vivemos, vai ter sempre um grupão de pessoas que vai querer o seu tricô e não outro qualquer, tá certo? Então vamos lá, vamos ver como é que Greg Braden fala a mesma coisa que eu estou falando, mas de uma forma talvez mais compreensível. Ele começa então dizendo, eu espero que você esteja conseguindo ler a legenda aqui, ele começa nesse vídeo então dizendo
Que aliás ele não começa, ele começa respondendo umas perguntas, a primeira delas é essa que eu falei para vocês, né, que ele pergunta alguém pergunta sobre, qual a diferença entre a inteligência e a intuição, ou o pensamento e a intuição, e aí ele responde que a intuição é a inteligência do coração. Aí fazem uma outra pergunta para ele sobre a diferença entre ciência e espiritualidade, e no final então ele coloca o que eu vou trazer aqui para vocês agora. Ele começa a dizer que no mundo que tem por base as velhas ideias, a ordem ainda é, deixa eu, a ordem ainda é a competição para a sobrevivência dos mais fortes, né. Nós aqui recebemos essa crença por conta de um momento em que foi talvez útil e necessário. Eu não jogo nada do que vivemos fora, eu acho que tudo o que nós vivemos, por mais distorcido que tenha sido, foi necessário para que a gente agora talvez desse valor, né, ao que é real, ao que é verdadeiro, ao que realmente nos leva à plenitude da expressão do nosso verdadeiro ser. Mas num determinado momento da nossa história, a teoria de Darwin foi adotada e Darwin defendia a sobrevivência dos mais fortes, né? Talvez até isso tenha inspirado aquela ideia da imunidade de rebanho por ocasião da pandemia que vivemos, né? Porque na natureza, as manadas, os bichos, né, que vivem dentro de um coletivo, quando tem que fazer uma imigração de um lado para o outro ou fugir de alguma agressão, só os mais fortes que conseguem se livrar, correr mais rápido, os mais velhos e cansados vão ficando para trás e se tornam então a comida daquele animal que se alimenta dele no ciclo da vida, né? Eu sempre lembro de Rei Leão, quando a gente fala do ciclo da vida. Então isso foi utilizado, né, essa ideia foi utilizada para a vida humana, para a vida humana, para a sociedade humana, né, e veja bem, nós não temos nenhum predador para utilizar esse tipo de pensamento, né, nós mesmos é que somos os nossos próprios predadores, porque nós estamos no topo da cadeia alimentar, na verdade tudo o que existe sobre a face da terra é para nos servir, para nos alimentar, para nos prover, né? Então a gente não pode usar uma fórmula que é de uma fórmula do ciclo da vida, que animal, para nós que não temos predadores, né? Então essa fórmula foi usada até hoje, trazendo essa ideia, né, de que só os mais fortes sobrevivem, de que só os melhores são capazes de serem bem-sucedidos na nossa sociedade. Então, é um pensamento competitivo, desde as escolas, né? Quem tira a melhor nota, quem decora melhor o ensinamento que já está pré-programado para ser aprendido e praticado. Então, a gente vive assim as medalhas, as premiações, né, a entrada na faculdade, as vagas limitadas. Então, a gente vive nesse mundo de competição, da sobrevivência dos mais fortes. E essa é a questão fundamental que tem que mudar. Este é o grande paradigma que nós devemos superar, vencer, desconstruir em nós, na nossa mente e no nosso coração, porque ele está muito arraigado. É um pensamento, é uma leitura automática que nós fazemos da nossa vida na sociedade. A gente está sempre olhando um para os outros e admirando o que cada um entre nós faz melhor. A gente não admira a arte de cada um. A gente fica procurando o que é que cada um de nós faz melhor. Se nós não competimos uns com os outros, nós competimos com nós mesmos. Nós estamos sempre esperando que a nossa expressão saia perfeita. Ela tem que dar, ela tem que sair o meu melhor. E isso já é uma forma de competirmos com nós mesmos.
porque nesse momento em que nós devemos nos valer da nossa singularidade, pois que a lei do tempo nos ensina que o tempo é arte, nesse momento nós também sabemos que o momento do agora, ele é um momento complexo, que leva em conta todas as variáveis envolvidas no agora. Leva em conta o meu dom e meu talento e leva em conta também aonde eu estou, a cidade, o clima, a cultura, as pessoas, para que o meu talento seja funcional. E aí é preciso que eu pratique e que eu pratique, desapegada do resultado perfeito ou melhor que os outros, né? Apenas pratique, porque a própria sociedade, a resposta do outro ao conteúdo que você está expressando, vai lapidar o seu conteúdo, vai te dar as orientações necessárias para que a sua arte seja extremamente funcional e, sendo funcional, será próspera. Mas, nas palavras de Greg Braden, ele então coloca que a questão fundamental que tem que mudar é essa: é da gente parar de fazer aquela pergunta de que o que é que eu ganho com isso? Com qualquer coisa que a gente for fazer, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho? O que é que eu vou obter? Né? Olha, eu tenho que mudar de o que é que eu ganho com isso para o que eu posso partilhar com o mundo. E que é o tom cristal de cada onda encantada. Cada onda encantada que vivemos, quando chega no tom 12, é o tom cristal, é o tom que nos ensina a cooperar, a unificar o nosso conhecimento. E unificar o nosso conhecimento é distribuir a todas as pessoas, para que ele seja um com todos. É a cooperação, é a partilha, é a unificação do conhecimento. Então, o que ele está falando já está na lei do tempo e já é praticada por nós a cada onda encantada. Então, a mudança que ele está falando é essa: é mudar do que é que eu ganho com isso, com qualquer coisa que eu faça, para o que eu posso partilhar com o mundo. Como posso contribuir para o mundo? Que posso dar à minha comunidade? O que posso dar à minha sociedade? É dando que se recebe. Porque na medida em que eu começar a servir, e esse é o tom 3 da onda encantada, o serviço, né? Quando eu configuro o meu serviço, e eu como mão elétrica conheço esse tom, e esse tom é o elétrico, para você ver que quando a gente começa a servir, quando a gente configura na nossa mente qual é o nosso dom, qual é o nosso talento que pode servir à sociedade, a gente está eletrizando, a gente está dando vida à vida. E a vida responderá com mais vida ainda, porque a vida é amor, é abundância, é manifestação. Então a vida se nutre de vida, de transformação. Então, quando a gente começa a mudar esse paradigma na nossa cabeça, e isso é um exercício, gente, por favor. Isso é um exercício, porque o pensamento automático ele vem. Não é porque nós somos pessoas mais mesquinhas, é porque essa foi uma crença incutida na nossa cultura, na nossa sociedade há muitos anos, há milênios. Então é difícil, é o automático. E é por isso que nós temos na lei do tempo um selo chamado o caminhante do céu, para que a gente esteja sempre vigilante aos nossos espaços internos e não permitamos que esse pensamento continue dirigindo as nossas ações, os nossos julgamentos de competitividade.
porque é isso que faz a sociedade humana sofrer. É isso que está ameaçando o planeta nesse momento. E é só virar essa chave. Do que é que eu posso obter? O que é que eu posso ter dessa relação? O que é que eu posso obter? O que é que eu ganho com esse trabalho? O que é que eu ganho com essa partilha que eu faço do meu conhecimento? Não, eu não quero saber o que que eu ganho. Eu quero ter esse prazer que eu tenho em partilhar o meu conhecimento, em compartilhar o meu entusiasmo, por estar consciente de que estamos aqui vivendo uma transição planetária e que se eu tenho consciência dessa virada de chave, eu vou compartilhar isso com todo mundo. Vou chamar todo mundo, vem ser ativista da transição planetária. Vem praticar essa mudança de paradigma. Vamos juntos vigiar os nossos pensamentos para que a gente largue, para que a gente detone, para que a gente delete esse pensamento de competitivo que só traz para nós uma vida mesquinha, encolhida, com medo do outro, né? Então, é isso que ele fala, né? Mudar esse paradigma, esse pensamento. Essa mudança fundamental faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E essa é a prática que vai nos trazer a prosperidade. E a gente vai entender que prosperidade não é riqueza em dinheiro, porque nós podemos ter muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, que não vêm para nós só em forma de dinheiro. A gente pode ter amigos que aparecem para compartilhar os seus dons conosco justamente naquele momento em que nós estávamos precisando. A gente consegue fazer viagens, trocando ideias e conhecimentos e compartilhando, um que tem um carro, o outro ajuda com a gasolina. E, nossa, quantas festas fazemos quando cada um leva alguma coisa? E sempre sobra. Você já reparou que todas as vezes que vamos dar uma festa ou fazer uma reunião onde cada um tem que levar alguma coisa, a mesa é sempre farta, rica, variada e sempre sobra? A gente vive isso. E isso está escancarado na natureza. E aí eu termino, se não me engano, essa foi a última foto que eu tirei desse vídeo, que ele fala que quando os jovens começam a perceber que a natureza se baseia na cooperação, né? Eu acho que para os jovens vai ser muito mais fácil eles perceberem isso. Para nós é que eu acho que é um pouco mais difícil, porque nós ficamos muito mais tempo nessa terra sendo treinados a pensar de forma competitiva, né? E quantas mágoas e quantos ressentimentos criamos, né? Porque no momento em que nós queríamos ser beneficiados, um outro fez melhor, um outro foi premiado, um outro alcançou o sucesso que eu gostaria de alcançar. Muitas mágoas e ressentimentos nós cultivamos por conta dessa mentalidade. Então está posto o desafio, e um desafio que está sendo nesse momento, neste canal, orientado lindamente pelo acompanhamento de um giro inteiro do Tzolk'in. Porque nós começamos juntos agora, né, acompanhando cada onda encantada. Porque eu não sei se o Greg Braden conhece a lei do tempo e pratica a lei do tempo. Porque a lei do tempo é a lei da natureza. A lei do tempo é a lei da vida no cosmos. Então, quando a gente acompanha a lei do tempo e sabe o que ela aciona na nossa psique humana, porque a gente ainda pode ter um pouco de dificuldade de entender a vibração de cada selo e de cada tom, quando a gente traduz isso para o tarô, aí a gente entende tudo e fica tudo mais fácil. Então, nós temos tudo isso que foi dito aqui: a cooperatividade, o serviço, encontrar o nosso dom e talento e saber encerrar ciclos para começar outros ciclos, que é outra lição da natureza.
Na natureza nada se perde, tudo se transforma, e a transformação exige o fim de uma forma para o início de outra. Então, gente, eu acho que nós estamos muito bem assessorados espiritualmente nesse momento, por de alguma forma chegou até nós a lei do tempo. Por outra linda forma, né, temos aqui o entendimento e a leitura do tarô raiz, né, do tarô como ele deve ser lido, não como previsão de futuro, porque nós não queremos ser previsíveis, né? Nós queremos ser inovadores, nós somos os construtores da nova era, então nós estamos aqui para inovar, para criar, para resgatar a nossa criatividade através da habilidade da imaginação, que é o poder divino, é o que nos faz deuses sobre a face da terra, é a ancoragem, a manifestação de Deus e dela, da deusa, do útero sagrado, cuja missão, cujo propósito único, o propósito alfa e ômega, é a sustentação da chama eterna do divino amor. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Quero saber se fez sentido para você, se tocou seu coração, se vibrou algo dentro de você com relação a essa mudança de paradigma. E eu deixo aqui amorosamente o meu convite, que se você tem alguma empatia com a forma com que eu transmito e guio esse conhecimento, se inscreve, aciona o sininho, porque eu estou aqui para isso, para passar esse conhecimento, seguir juntos a lei do tempo e praticar a meditação em cada mudança de fase de lua, que é quando os downloads acontecem e quando a gente se sintoniza com os ciclos lunares. Tá certo? Então, gente, era isso. Gratidão, com muito amor no coração. Namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você.